single day. I'm gonna make something great. That's my way. Olá, bem-vindos ao canal Testes para a Mente. Hoje trago mais um vídeo sobre 10 curiosidades e este vídeo trata-se de 10 curiosidades das quais a ciência não consegue explicar. Vamos ao vídeo então. Primeira curiosidade: intuição. Também chamado frequentemente como sexto sentido, é um fenômeno que a ciência não consegue explicar. Alguns cientistas dizem que a capacidade de sentir a decisão correta é inata em cada pessoa e que o homem apenas esqueceu de como usá-la e só desenvolveu os outros 5 sentidos. Segunda curiosidade: os crânios de cristal. Estas esculturas são feitas de quartzo rosa, claro ou branco, e são supostamente artefatos mesoamericanos pré-colombianos, civilizações astecas ou maias. Porém, estima-se que algum desses exemplares foram fabricados em meados do século XIX ou mais tarde, provavelmente na Europa. Não há marcas de esculturas rudimentares, o que torna difícil determinar se eles realmente são artefatos antigos ou se são só artefatos criados pela mão do homem recente como objeto para ganhar dinheiro. E segundo a mitologia local, esses tais crânios de cristal continham consigo um poder sobrenatural, um poder divino capaz de controlar uma civilização inteira. Terceira curiosidade: o manuscrito de Voynich. Pouco se sabe sobre este livro. Estudiosos creem que pode se tratar apenas de uma obra usada para enganar os sacristãos daquela época. Seu conteúdo apresenta ilustrações que remetem à botânica, medicina, astrologia e outros. O livro pertencia a Wilfrid Michael Voynich, um americano de ascendência polonesa, mercador de livros que adquiriu o livro no colégio jesuíta da vila de Mondragon, em Frascati, em 1912. Ninguém foi capaz de decifrar o livro com precisão. No entanto, isso tornou-se um dos casos mais famosos da história da criptografia. Quarta curiosidade: o mecanismo de Antikythera. O mecanismo de Antikythera pode ser considerado o computador analógico mais antigo do mundo. O mistério em torno deste equipamento é que ele teria sido construído nos anos 60 a.C. e era composto por cerca de 30 engrenagens. O sistema de engrenagem indicava que os gregos usavam o mecanismo para realizar cálculos complexos, provavelmente para traçar movimentos dos astros como a Lua e o Sol. Estudos ainda apontam que parte deste equipamento pode ter sido desaparecido com o tempo, ou até mesmo saqueado por ladrões. A parte recuperada está sendo estudada até os dias de hoje e tem intrigado cientistas do mundo inteiro. Quinta curiosidade: vacas sempre encaram o norte ou o sul enquanto comem. Essa curiosidade é uma curiosidade recente, que foi estudada após algumas imagens capturadas pelo Google Earth. Cientistas analisaram milhares de imagens do satélite Google Earth e descobriram um detalhe que nos passou despercebido por milênios. Os animais sempre se voltam para o polo magnético norte ou sul enquanto comem ou descansam. O padrão se manteve consistente, independentemente do vento ou outros fatores. Ninguém sabe o porquê. Enquanto outros animais são conhecidos por conterem uma bússola interna, esta é a primeira vez que a orientação foi encontrada em um mamífero grande. Sexta curiosidade: bola de fogos de Naga. Observadas no rio Mekong, na Tailândia, as bolas de fogo de Naga podem ser vistas anualmente em outubro, e inclusive existe um festival relacionado com o fenômeno. Segundo a lenda local, isso é provocado por uma serpente mitológica que habita o rio, e que cospe bolas de fogo para pedir que Buda retorne à Terra. Além da explicação local, relacionada com a serpente lendária, cientistas especulam que as bolas de fogo talvez sejam provocadas por bolhas de metano que vão sendo liberadas e subindo à superfície. Contudo, embora este seja um fenômeno bem conhecido,
Ninguém sabe dizer ao certo por que ele ocorre, e muita gente ainda acredita que ele tenha origens sobrenaturais. Sétima curiosidade: o viajante do tempo. Se você olhar rapidamente para a foto, não perceberá, mas analisando mais atentamente pode notar um homem diferente dentre a multidão. Suas roupas, corte de cabelo, óculos e equipamento fotográfico dos anos mais modernos deixam o nosso viajante do tempo em destaque na foto. Ninguém nunca conseguiu explicar a foto, ou sequer questionar a veracidade da mesma. Então seria ele um viajante do tempo? Bem, mais um mistério sem resposta e que ainda está sendo estudado. Déjà vu, do francês pode ser traduzido como já visto antes. Déjà vu é aquela sensação estranha, experimentada quando achamos que determinada situação está se repetindo. Cientistas fazem diferentes suposições sobre o tema, desde a mudança da coordenação do tempo pelo cérebro até a atribuição de fenômenos aos sonhos. Ainda assim, as pesquisas científicas sobre déjà vu são complexas, já que ninguém nunca conseguiu provocar esta sensação de forma artificial. Nona curiosidade: animais que podem viver sem oxigênio. Sabe-se que a maioria dos organismos na Terra precisa de oxigênio para viver. Por isso, os cientistas ficaram chocados quando os primeiros animais que não precisavam de oxigênio foram encontrados no fundo do mar Mediterrâneo. Enquanto algumas bactérias e outros organismos simples podem viver sem oxigênio, o fenômeno era inédito entre animais multicelulares complexos. As criaturas recém-descobertas são do filo Loricifera, uma classe de pequenos animais que vivem com oxigênio, mas eventualmente se adaptam a um novo ambiente com níveis muito baixos do gás, que eventualmente foi substituído por sais. Nenhum organismo complexo conhecido vivia em ambientes sem oxigênio, então ainda não se tem nenhuma ideia sobre a sua história evolutiva. Décima curiosidade: canhotos. Apenas 10% da população mundial é canhoto, e não se sabe ainda o porquê. O fato de que os seres humanos são tão desiguais, no geral, é bastante desconcertante para os cientistas. O que se sabe é que ser canhoto é uma característica genética, mas esta nem é a parte confusa. Evidências arqueológicas indicam que o valor de 10% de canhotos se manteve na mesma média ao longo de toda a história. Isso significa que, aparentemente, existe uma estranha constante de pessoas que escrevem com a mão esquerda. Outro fato estranho é que o cérebro dos canhotos é exatamente igual ao cérebro de um destro. Como explicar? Bem, ainda não se sabe. Bem, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, clica ali em inscrever-se caso você ainda não esteja inscrito, compartilhe os vídeos com seus amigos, colegas ou parentes. Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.